Boa noite. Dados divulgados recentemente, em maio, mais precisamente, pela Organização Mundial da Saúde, revelam que a proporção de médicos por habitantes no Brasil está em torno de 17 para cada 10 mil pessoas, enquanto na Europa é o dobro desse índice. Nas regiões mais distantes é notória a precariedade e sucateamento dos hospitais, além dos baixos salários dos médicos. Como alternativa, o governo federal propõe enviar estrangeiros para atuarem no Brasil, principalmente no interior. Seria essa medida suficiente para resolver o problema da falta de médicos no país? Qual a opinião do setor médico acerca da medida? Carência de médicos é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso debate o secretário-geral do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, André Dubé, e também o secretário de Comunicação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Silvio Rodrigues. Você pode participar do programa enviando comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, senhores, boa noite. Boa noite. Nós apresentamos aí alguns números da Organização Mundial da Saúde, né, que indicam que o Brasil tem uma carência de médicos na proporção entre número de habitantes e profissionais disponíveis para o atendimento. Mas aí a gente conversava já um pouco aqui antes de começar o debate e parece-me que o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma posição ou uma visão, uma leitura diferente dessa que é posta hoje pela Organização Mundial de Saúde. Que leitura é essa que se faz desse número de médicos? Boa noite. Realmente nós rebatemos essa posição. A posição clara através do estudo de demografia dos médicos no Brasil provam, tá certo, que os médicos, não existe falta de médicos no país. O que falta, o que existe é uma má distribuição. Talvez o grande questionamento que deve ser feito pelo próprio governo, pela sociedade civil organizada, é por que esses médicos estão mal distribuídos. Pois querer resolver o problema da saúde pública desse país, simplesmente, com um médico com um estetoscópio no pescoço, a gente não vai conseguir. A gente vai precisar discutir infraestrutura, insumos, equipe multidisciplinar, laboratórios, tá certo? Principalmente também a questão do programa da questão salarial perante o país, porque senão você não vai conseguir resolver o problema que nós estamos hoje afligidos. Nós vamos aprofundar ainda, óbvio, nesse programa, a questão, inclusive, da infraestrutura, né? Até que ponto o país está preparado ou não para essa demanda. Mas aí, doutor Silvio, tem um dado, né, que é esse dado que a gente apresentou também na abertura do programa, de que na Europa o número de médicos disponíveis para cada 10 mil habitantes está em torno de 33. E aí, esse número é praticamente o dobro, né, daquilo que é colocado aqui no Brasil. E ainda assim, esse discurso de que nós não temos a carência de médicos se sustenta? Bom, boa noite a todos do programa. Obrigado pela oportunidade de a gente debater esse assunto importante. A gente não está só debatendo o problema da questão da importação de profissionais médicos, mas também da saúde como contexto geral, do investimento. E nessa ideia eu já entro na discussão, né? Países na Europa, o investimento em saúde é praticamente o dobro em relação ao país. Enquanto na Europa, em alguns países investem 80% em saúde, aqui no Brasil estamos abaixo de 50%, chegando a 44%. Logicamente que você está falando de proporções diferentes, mas mesmo assim, aquilo que André Dubé acabou de falar é importantíssimo, que existe uma concentração de profissionais médicos na capital, onde trabalham no setor público, no setor privado, e uma carência de profissionais no interior do estado de Pernambuco e outros estados do país, porque falta esses provimentos que o doutor André Dubé acabou de falar. E então, na nossa posição, criando essa carreira de estado, criando esses insumos, criando estruturas de laboratório, uma equipe multidisciplinar no interior do estado, com certeza vai haver a ida de profissionais para o interior. Então, mesmo assim, colocando claro, mesmo com esse subfinanciamento que existe no país, o número de profissionais médicos estão concentrados porque existem várias escolas funcionando aqui no país. Doutor André, como é hoje essa distribuição? Tipo, esse número de 17, ele levou em consideração uma média, né?
Mas hoje, qual é a relação, por exemplo, entre a capital e o interior? E vamos tomar o exemplo aqui do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, mais ou menos, nós temos praticamente 80% dos médicos na região metropolitana do estado, né? 20% no interior. É uma posição muito baixa, né? Falando a questão ainda da importação dos médicos, deixar bem claro e aproveitar essa oportunidade que as entidades médicas, nós não somos contra a vinda desses médicos. Os médicos bem formados, que se submeterem ao programa de revalida, que foi um programa que o governo federal, desde 2010, organizou, eles estabelecendo esse programa, serão sempre bem-vindos. Porque já ouvi vários segmentos da sociedade dizer que nós somos corporativistas. Nós não somos corporativistas, nós queremos médicos bem informados para atender a nossa população adequadamente. O senhor entrou num ponto aí, né, que é um ponto que é inclusive um gancho, né, para esse nosso programa, que é a questão da importação de médicos, né? Ou seja, trazer médicos para atenderem a essa anunciada carência, né, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Então, o Conselho também tem se posicionado contrário, né? E aí, por que exatamente o Conselho é contrário a essa medida de se trazer médicos para o Brasil? Primeiro porque nós não acreditamos que isso vai resolver o problema da saúde pública no país. Segunda coisa, porque conhece-se um Estado de Direito quando se cumpre as regras que são estabelecidas pelo próprio governo federal no projeto Revalida. O projeto Revalida, que é um projeto que a sua estrutura ela foi elaborada pelas universidades federais, tá certo? Consiste em você fazer uma equivalência do seu currículo no país de origem com o nosso, fazendo uma prova da nossa língua, da língua portuguesa, e aí sim, depois disto, o médico estará com o seu diploma revalidado e com isso ele poderá desempenhar suas funções no país. Os dados de 2012, pelo que você tem uma ideia, apenas 8%, em torno de 9% dos médicos que submeteram ao programa do Revalida foram aprovados, de quase 900 médicos que tentaram a revalidação. Então, é um número muito baixo. E aí vem outro desdobramento dessa questão de interrogação. Como é que ficará a assistência da nossa população com esses médicos que não terão diploma revalidado? Tá certo? Então, fala-se muito de erro médico. Será que isso não vai piorar a nossa assistência? São perguntas que as pessoas que estão propondo isso têm que responder isso, né? Então, porque senão, outra coisa importante, que é a coisa que a proposta desses médicos é eles não estarem vinculados aos conselhos regionais, que têm a função profícua de desempenhar o exercício ético profissional, tá certo? Isso é uma coisa que tem que ser debatida. Doutor Silvio, sempre tem se colocado aqui no Brasil que a medicina em Cuba é uma medicina avançada, né? E nesse programa do governo está prevista a vinda de médicos cubanos. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre exatamente o perfil desse médico que está se pensando trazer para cá. E se a gente fizesse esse recorte, né, considerando o perfil, considerando a especialidade de alguns desses médicos, haveria realmente uma necessidade de complementação ou ocupação de espaço existente aqui no país? Os dados que nós temos em relação à Escola Latino-Americana de Medicina, que é a de Cuba, é que a formação do profissional médico lá ele é bem mais curta que a formação do nosso profissional. Lembrando aqui que nós já temos formação de profissional na atenção básica da saúde, que são os médicos de família e comunidade, né? Que são médicos formados para fazer a atenção básica, ele tem a especialização na atenção básica. Então, deveria haver um investimento na formação desses profissionais. Esses dados que tem a demografia médica do Conselho Federal de Medicina, grande parte dos profissionais médicos, eles não têm especialidade, quase a metade dos profissionais não tem especialidade. Então, você tem uma demanda muito grande para investir nesses profissionais, eles trabalham como clínicos gerais, mas você tem uma demanda muito grande para investir nesses profissionais com a carreira e com bom salário, como médico da estratégia da saúde da família, com essa formação. Então, com certeza, a nossa formação de atenção básica é muito mais completa do que a formação de profissionais que vêm de fora. Nós já temos residências médicas aqui em Pernambuco, em todo o país, que faz a formação desses profissionais da atenção básica, médicos
e também em outros profissionais da área de saúde. Então, a nossa formação profissional, também na atenção básica, é bem mais completa do que os profissionais que vão vir sendo para importação, que vêm de fora. O que o B falou também de importância é que antes de haver o Revalida, o Revalida foi um consenso de várias universidades federais e foi respaldado pela Academia Médica, pelo Congresso Brasileiro de Educação Médica, quer dizer, envolvia estudantes, envolvia profissionais médicos, reitores de universidades e professores. Um deles, que passou desse debate, foi o próprio ministro Padilha, que na época de estudante, na época de residente da residência médica, foi o que deu aval também a esse método do Revalida, onde está havendo uma adesão de várias universidades. Antes disso, o que é que existia? Pela autonomia universitária, algumas unidades universitárias recebiam dinheiro para ter o profissional sem qualificação dentro do nosso país. Então, a revalidação do diploma pelo Revalida é uma forma de soberania do Brasil, né, dar uma soberania. É uma segurança para a população, é uma segurança para o médico estrangeiro que está vindo, que ele faz o Revalida e tem um respaldo de exercer a medicina aqui, contra essa possibilidade dos médicos que estão vindo de fora de ficarem sitiados, né, sitiados em determinado setor sem poder sair. Quer dizer, isso fere totalmente questões até mesmo de direitos humanos. Como funciona hoje o Revalida, né? Atualmente, um médico que faz um curso fora, ele precisa, antes de exercer a atividade aqui no Brasil, passar por essa seleção. Como é que acontece essa seleção e até que ponto ela estaria sendo infringida caso se adote essa nova medida do governo de trazer uma quantidade de médicos como está sendo proposto? Certo. Essa pergunta é muito, muito importante. A gente tem que pensar em termos curricular. Os currículos médicos variam de escolas para escolas. Então, para uniformizar, o médico que é formado fora do país, ele precisa trazer o seu diploma e é submetido a uma prova, tá certo, de 100 quesitos. São provas gerais de ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, pediatria, programa de saúde, família e comunidade. Após essa prova, ainda tem a prova da proficiência da língua portuguesa. Só assim, sendo aprovado nessas duas provas, tá certo, o médico tenha o seu diploma revalidado, podendo exercer a medicina no país. Volto falando a você, o índice de aprovação em 2012 girou em torno de 9%, tá certo? Um valor baixo. Não que a prova seja difícil, tá certo? Isso aí já foi, vocês colocam uma prova muito difícil para realmente ser reserva de mercado. Não, tá certo? Inclusive, as provas são feitas por universidades federais, tá certo? Tá certo? E não há uma prova geral de conhecimento, tá certo? Provavelmente, não que as universidades do exterior sejam ruins, é porque muitas vezes pegando um gancho da sua pergunta anterior, muitas vezes a realidade do país é diferente, tá certo? Em Cuba, provavelmente eles têm uma realidade diferente da nossa do Brasil, tá certo? Nós temos doenças, como doença de Chagas, esclerosomose, que muitas vezes não tem uma doença, não é tão endêmica como em Cuba quanto aqui no Brasil, então isso tem demandas que têm que ser individualizadas. Num caso como esse, seria importante, digamos que o governo realmente ele emplaque essa ideia de trazer os médicos. Vocês acham que seria importante haver uma espécie de capacitação, um treinamento para instrumentalizar esses profissionais acerca de questões peculiares como essas que o senhor acabou de colocar, doutor André? Mas eu queria ouvir acho que no entendimento da gente, opinião nós vamos do usar senhor. todos os instrumentos possíveis, tanto políticos como jurídicos, para evitar que isso aconteça. Vocês não acreditam que passe? Nós não acreditamos, também acreditamos que a justiça, o judiciário desse país, ele tem uma postura, teve atualmente posturas éticas importantes em relação a outras questões, vai também usar uma postura ética importante em relação a essa. A gente está falando de profissionais que não têm um curso médico equiparado ao nosso curso, que vão trabalhar em setores restritos, sem poder sair, sem poder exercer a medicina de forma completa, como quem tem uma revalidação de diploma. Então, a gente, até mesmo como sindicato dos médicos, como em defesa do profissional médico, a gente não pode admitir esse tipo de situação. Quer dizer, profissionais que venham de fora por situações adversas que estão tendo no seu país, inclusive situações financeiras, como está havendo na Europa, e situações políticas, como está havendo em Cuba, venham ao país exercer a medicina de forma precária, né, que vão ficar no setor
precário e também restrito, sem poder sair ou sem poder exercer a medicina como o médico do país exerce. Então, nós não podemos admitir, a gente acha também que o judiciário não pode admitir essa questão. Então, fora de possibilidade para as entidades médicas, tanto aqui de Pernambuco como nacionais, admitir esse contexto. Logicamente que, politicamente, nós já estamos atuando, fazendo pressão em relação ao Ministério da Saúde e ao governo federal, e vamos fazer pressão também no judiciário para que haja uma impossibilidade disso acontecer. Digamos, então, que a gente não tenha, né, a viabilidade dessa medida. E aí a solução para evitar essa desigualdade na distribuição seria realmente médicos das capitais descerem para os interiores. E vocês que estão exatamente nesse convívio direto com os médicos aqui em Pernambuco, vocês enxergam essa predisposição, doutor André? Neste momento, neste modelo atual, nunca. Não vai acontecer isso, certo? Do jeito que está, e aí eu falo com muita propriedade, como secretário-geral, de fiscalizações que nós realizamos juntamente com o Sindicato dos Médicos, não precisa ir muito longe para saber que a situação está muito difícil, né? Os hospitais regionais, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro. Garanhuns é uma cidade importante, cidade polo, com drenando 21 municípios com problemas sérios de recursos humanos, e Garanhuns é uma cidade de 200 quilômetros de Pernambuco. Volto a falar com o início do programa, tá certo? A questão é por que os médicos não vão para o interior? Não vão no interior porque não tem infraestrutura, porque você não tem uma qualidade de atendimento ao paciente adequado, você não tem insumo, você não tem equipe multidisciplinar. Tá? Então, eu sempre, isso é uma coisa que choca muito as entidades médicas, porque querer resolver o problema da saúde pública nesse país tão bonito, tão rico como o Brasil, com importação de 6 mil médicos, eu acho que é menosprezar demais a saúde. E a saúde é um direito de todos, como está na nossa Constituição. Então é preciso de uma reflexão, é preciso trazer as entidades médicas, a sociedade civil organizada, o próprio Congresso Nacional, para discutir isso. Porque não vai ser com medida de 6 mil metros que você vai resolver o problema da saúde pública. Eu quero só tomar uma posição também. Nós defendemos também nossos filhos que são submetidos a um vestibular, tá certo? Desumano, tá certo? Uma proporção de 35 para uma vaga, tá certo? E a gente está querendo não uma reserva de mercado, nós estamos querendo que nossos filhos, primos, irmãos tenham uma atenção à escola médica de qualidade e que esses médicos, quando formados, trabalhem dignamente, dando uma assistência melhor à saúde da população. Acho que recentemente nós tivemos duas situações adversas ao que se coloca. Né? Doutor Silvio, eu pediria licença ao senhor, né, para que a gente chame o intervalo, então logo na sequência o senhor dá continuidade a essa sua fala, ok? Então vamos a esse intervalo, lembrando que você pode participar mandando o seu comentário, né, a sua opinião, através do e-mail opinião.tvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãopr. Além do seu comentário, nós aguardamos também a sua pergunta. E a gente volta dentro de um instante. Voltamos com o Opinião Pernambuco, hoje discutindo carência de médicos. Participam do debate o secretário-geral do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, André Dubé, e o secretário de Comunicação do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, CIMEP, Silvio Rodrigues. Bem, a proposta do governo é enviar os médicos, pelo menos é o que está sendo colocado, sobretudo para as regiões onde existe essa carência. E o doutor André falou ainda há pouco que realmente o problema maior é no interior e para o interior os médicos da cidade, os médicos da capital, não pretendem descer, pelo menos enquanto não haja uma reestrutura geral do setor de saúde. E aí a pergunta que eu trago para o doutor Silvio é até que ponto existe um componente político por trás disso? Pronto, essa pergunta é extremamente importante, né? Extremamente importante porque recentemente, de dezembro para cá, nós tivemos duas situações que envolvem a questão dos municípios, dos prefeitos. A primeira foi, todo mundo saiu na mídia escrita, na televisão, que foi em dezembro, onde houve demissões em massa de profissionais de saúde e médicos,
principalmente porque os contratos eram precarizados. Logicamente, se fossem concursados, ninguém seria demitido. Então, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, deu em cima desses municípios. Então, os municípios ficaram sem profissionais médicos, né? A gente não sabe o motivo, mas com certeza os motivos foram políticos, prefeitos que perderam a eleição e não renovaram o seu mandato, outros prefeitos que estavam com a caixa negativa e tentaram a todo custo diminuir esse problema. Então, esse é um problema. A precarização dos vínculos, né, principalmente nos municípios do interior, é um fator fundamental para que não haja fixação profissional. Então, por isso nós defendemos tanto a carreira de profissional médicos, como está sendo debatido em projeto de lei num Congresso Nacional. Essa é a carreira que nós defendemos, a carreira de profissionais de base estadual, mas de financiamento federal. Outro problema que aconteceu agora recentemente, e também saiu no jornal do Tribunal de Contas do Estado, foi que, provando que a grande maioria dos médicos e profissionais de saúde que trabalham nesses municípios, ou são por contratos de trabalhos temporários, ou são por cargos comissionados. A grande maioria não é para concurso público. Então, isso aí já dá uma satisfação ao profissional médico e ele não fixa nesses locais de trabalho. E, mais recentemente, com as terceirizações que houveram, tanto no Regional do Aricuri, como do B colocou, como em Petrolina, que não houve concurso do Estado, então, consequentemente, não vai haver fixação de profissionais médicos naquela região. Então, politicamente, o entendimento da gente é que os prefeitos eles não trabalham de uma forma conjunta daquela região, daquela regional, né? Se você constrói um consórcio intermunicipal, você vai ter que trabalhar a atenção básica daquela região e trabalhar prioridades. Eu dou um exemplo. O Ipubi, que nós visitamos, tinha um hospital recém-construído que serviria muito bem para servir aquela região de maternidade, de atenção, maternidade de baixo risco para aquela região. Mas hoje não existe essa discussão. A única coisa que eles fizeram esse consórcio, terceirizaram o Hospital Regional de Irupuri e evitaram que houvesse concurso público para aquele local. Então, num caminho inverso àquilo que a gente defende, que é o concurso público, que é a carreira. O exemplo do Recife, o método de estratégia de saúde da família, médico concursado, com carreira, com plano de carreira de vencimentos. Então, médico fixou nessa região, está com sua carreira garantida, está com sua aposentadoria garantida. Então, a carreira é fundamental para a fixação desses profissionais. E não está havendo isso, principalmente nas regiões do interior do nosso estado e do país. Não existe um debate amplo para isso. Existem situações de emergência, ou eu acho, situações que mascaram, mas que quer de cunho até político, né, até política eleitoral, para tentar resolver. Mas a situação em si não está sendo resolvida como deveria ser. Doutor André, quando se fala na carreira para o médico, seria uma carreira equiparada à carreira do juiz, não é isso? Isso. Com um salário que giraria em torno de 20 mil para uma dedicação exclusiva. Isso. Com isso, o médico deixaria de fazer o atendimento também em particular, como é a prática hoje em dia? Sim, a ideia é que haja uma dedicação exclusiva ao Sistema Único de Saúde, tá certo? O médico teria 20 horas, se assim fosse contratado, ou 40 horas, dependendo da demanda que aquele município demandasse, né? Eu acho que a carreira de Estado para o médico não é a solução definitiva. Ela não pode ser alicerçada só na carreira de Estado. Existe, nós chamamos, tem que ter o tripé. A questão da infraestrutura, tá certo? E a proposta do CFM da interiorização do médico pegaria municípios até 50 mil habitantes, com construções de unidades de pronto atendimento, com odontólogo, médico, fisioterapeuta, assistência primária, como o Silvio falou, vinculada a isso, a uma dedicação exclusiva. Tá? Isso é uma medida que, inclusive, foi proposta pelo CFM, levada ao ministro Padilha no último dia 24, na contribuição das entidades médicas para tentar minimizar essa polêmica com a importação de médicos. Volto a insistir, não é simplesmente com a importação de 6 mil colegas vindo do exterior que vai resolver o problema da saúde pública, principalmente nos rincões, como eles chamam, desse país. A gente precisa discutir amplamente com o poder legislativo, as entidades civis organizadas, as entidades médicas, para que juntos a gente possa resolver esse grave problema que o país está passando.
Quando a gente fala no envolvimento, né, da classe médica com o poder público, a gente pode pensar em várias esferas, na esfera municipal, estadual e federal. E aí, como seria essa configuração, uma vez que são instâncias diferentes? Quando a gente diz, por exemplo, que ir para o interior é difícil porque não tem infraestrutura, a gente está apontando o dedo para uma chaga em que instância, em que esfera? A gente está querendo dizer que a prefeitura não está preparada para receber esse médico, que o Estado não está preparado, ou que o país, né, em nível federal, não está preparado, né? Quem é o destinatário dessa nossa mensagem? Eu acho que as três situações se complementam, né? Primeiro que o governo federal, ele subfinancia os municípios são subfinanciados, tanto do ponto de vista da educação como do ponto de vista da saúde, e o governo do estado e o próprio município, ele não usa esse instrumento como para reivindicar seus direitos a nível federal. E, ao mesmo tempo, não existe um consenso, uma discussão, numa esfera tripartite, a gente pode falar entre governo federal, governo estadual e municípios, e apontar soluções, porque soluções no nosso entendimento existem. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina já lançou essa proposta, já entregou ao ministro Padilha, já foi instituído um grupo de trabalho. A gente espera que esse grupo de trabalho evolua para propostas aqui dentro do Brasil para se resolver essa questão. Como seria, por exemplo, você implantar uma carreira de Estado, né? Ou seja, uma expectativa de um salário de 20 mil para um médico, para municípios onde os salários a gente sabe que são muito baixos. Então, o salário do professor, por exemplo, é uma vergonha, né? Alguns municípios eles estão no limite mesmo do piso nacional e às vezes chegam inclusive a infringir essa lei e pagam a lei beirando o salário mínimo. Existe uma proposta salarial que das cidades médicas, que é o piso da FENAM, que é o piso por 20 horas, R$ 10.420. O médico de estratégia de saúde da família receberia por 40 horas de dedicação exclusiva o dobro disso. Então, seria para R$ 20.840 para trabalhar na atenção básica. Essa proposta de piso salarial ela já existe, está tramitando no Congresso Nacional, e o financiamento seria do governo federal, que a gente sabe que o governo federal, das três instâncias, federal, estadual e municipal, é onde investe menos na questão da saúde, deixando maior parte para o Estado e para os municípios. Logicamente que a estruturação dessa carreira seria de base estadual e em convênio com os municípios, né? Você não existiria precarização de vínculos de profissionais médicos e de outros, não só de médicos, a gente fala de médicos, enfermeiras, odontólogos no nível superior, e fisioterapeutas e outras profissões de saúde a nível municipal. Mas o financiamento, o pagamento seria federal através desse financiamento dos municípios. Mas a organização seria municipal e estadual. Então, é essa a proposta que a gente vem defendendo. Iniciaria isso com a atenção básica à saúde, com os médicos de estratégia de saúde da família, estendendo a outras especialidades também que estão com problemas por falta de financiamento e por salários baixos. Do exemplo, os médicos da cirurgia geral, obstetras, pediatras, clínicos gerais. Então, esses profissionais estão diminuindo cada ano que passa por falta não só de salário, mas também de condições de trabalho e de uma garantia de profissional. Então, para o interior, essa seria a alternativa viável e importante que nós entendemos que, por ser real e não ser uma coisa abstrata, nós entendemos porque nós caminhamos, nós já fomos em vários municípios, o Conselho já fez fiscalização em vários municípios, nós já vimos estruturas de hospitais com vários leitos ociosos, né, enquanto na capital existe uma sobrecarga desse atendimento, porque não há uma organização daqueles profissionais naquela região para fixar aquele profissional. Fora isso, aqui em Pernambuco, fora as escolas médicas da capital, como existe aqui a federal, a estadual, a Faculdade Pernambucana de Saúde e agora Maurício Nassau, existem três extensões universitárias no Agreste, Garanhuns, Serra Talhada, Sertão e Caruaru, e a Univasf. Então, você tem estruturas de universidade robustas no interior do Estado que não estão sendo aproveitadas na formação e na fixação desses profissionais com a carreira federal. Daqui a pouquinho eu quero voltar para a gente aprofundar mais um pouco essa questão da formação do médico. Mas eu queria fazer um registro de que nós convidamos representantes do poder público, da área médica, da área de saúde, para participar desse debate e não tivemos uma resposta positiva. Então fica feito esse registro.
Mas aí eu queria trazer uma outra pergunta. Quando o governo ele é reticente a uma medida como essa que vocês propõem de abrir já uma carreira de Estado para o médico, ele propõe trazer médicos de fora, vocês acham que a ideia é apenas de economizar ou tem outros interesses por trás disso? É difícil você responder isso, né? Obviamente, eu acho que a questão econômica pesa, né? Mas outras, você pode também conjecturar outros problemas, outras posições e tentar esconder o problema grave da falta de investimento na saúde pública desse país, é uma delas, tá? É muito complicado. Você pensar em alguma coisa política, eu não entendo essa questão como se fosse uma questão política partidária, tá? Eu acho que a questão financeira, tá certo, talvez pese, ou mesmo até vontade política, ou mesmo a falta de convencimento do governo federal que está realmente faltando médico nesse país e não mal distribuído como as entidades médicas defendem. Na opinião dos senhores, qual a leitura que outros países podem fazer de uma atitude como essa? Eles percebem o Brasil numa situação, numa ascendência, ou numa instância alta ao ponto de poder contratar médicos de fora, ou quando ele toma essa atitude, ele está expondo uma fragilidade aqui dentro? Eu acho que expõe a fragilidade aqui dentro. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele já entrou em contato com conselhos de outros países, Portugal, Espanha, mostrando que realidade esses médicos viriam trabalhar aqui no país, né? Então, o que há lá fora é uma crise mundial, né, atingindo a Europa. Esses profissionais médicos lá fora estão desempregados e o governo brasileiro quer oferecer situações adversas e sem liberdade para esses profissionais do exterior. Então, isso já foi, inclusive, dos conselhos de Portugal, da Espanha, já foi colocado a posição. Eles entendem que não devem vir esses profissionais médicos de seus países para cá para trabalhar em situações adversas e trabalhar em situações limitantes que fogem até mesmo das questões de direitos humanos. Essa é a realidade que a gente está vivendo. E em relação à pergunta da questão política, eu antes de haver todo esse debate, inclusive aqui em Pernambuco, a MUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, procurou o governo do Estado e tentou fazer um modelo de revalidação aqui no Estado de Pernambuco. O sindicato e o conselho já entrou com ação naquele momento e teve o mesmo processo, né? Abaixo de 8% dos profissionais já foram aprovados nesse Provalida, que seria um análogo do Revalida, que foi uma demanda da MUP. Essa demanda aqui regional do Estado de Pernambuco também foi uma demanda nacional. Então, no meu entendimento, essa resposta do governo federal foi mais uma resposta política, já que a presidente Dilma, nesse momento, ela está caindo nas pesquisas, saiu um resultado hoje de pesquisa, onde há uma queda de pesquisas, e uma resposta política de curto prazo, mas não estruturante, e que não vai resolver a questão da saúde do nosso país, né? Então, o que ela precisa tomar medidas estruturantes de carreira de Estado para o profissional médico e também de outros profissionais de saúde, para que a população fique segura dessa situação. E não questões políticas envolvendo municípios, acordos municipais, que se preocupam mais com a questão da eleitoral do ano que vem. É esse o entendimento da gente em relação a essa questão. Quando a gente fala de saúde, a gente não pode esquecer de estar falando em educação, né? Esse complemento, né? Para você ter o profissional de saúde, obviamente você tem que ter um bom investimento já na formação desse profissional. E aí eu queria que a gente realmente aprofundasse um pouco agora essa questão. De que maneira as nossas universidades elas estão preparando esse profissional médico? O médico brasileiro, ele se diferencia hoje do médico de outros países, doutor André? Eu diria que sim. Um ponto da sua pergunta importante é que nós estamos formando, cada dia que passa, mais especialistas. E o Brasil, pela sua própria dimensão territorial, nós precisamos também como o Silvio falou, nós precisamos de pediatras, nós precisamos do generalista, tá certo? Nós precisamos de programa da saúde da família que estão sendo preteridas
por especialidades, como dermatologia, otorrinolaringologia, que aí vem um desdobramento disso. Por que isso está ocorrendo? Condições de trabalho, eu acho que é o mais importante, qualidade de vida, tá certo? Também tem que se levar. Hoje, no nosso jargão, é muito comum que as mulheres, as médicas, elas vão fazer dermatologia, vão fazer radiologia, para não ter tanta dificuldade de qualidade de vida. E hoje você é uma dificuldade você encontrar um pediatra, um neonatologista, tá certo, para trabalhar nas UTIs pediátricas, a grave situação materno-infantil que não só o estado de Pernambuco, mas o país atravessa. Então, essa talvez a pergunta, a universidade tem que estar inserida nisso, tá certo? Então, a formação do médico do Brasil, ela é muito boa. A questão, a gente não pode trilhar por esse caminho. A gente tem que pensar por que os médicos estão escolhendo cada dia mais especialidades. E nós não estamos precisando de tantos especialistas. Precisamos, até um determinado momento, nós precisamos do pediatra, do neonatologista, do anestesista, do clínico generalista, do cirurgião geral. Isso é uma questão que precisa também ser debatida, e a universidade passa por isso. A interiorização das universidades, sobretudo com a abertura de cursos de medicina em cidades do interior, não seria, de certa forma, um esforço do Estado no sentido de minimizar essa carência de médicos, ou seja, não é uma ação proativa no sentido de diminuir esse problema que é apontado pela organização, aliás, pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil? Bom, essa é uma pergunta que a gente deixa no ar para que vocês possam nos dar as respostas no próximo bloco. Lembrando que você ainda pode participar do programa enviando sua opinião e também a sua pergunta para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta dentro do instante. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, hoje discutindo carência de médicos. Nós temos aqui algumas perguntas do público, mas para não perder o gancho da pergunta que eu havia feito no bloco anterior, né, sobre a interiorização dos cursos de medicina. Até que ponto isso é uma medida acertada do governo no sentido de minimizar esse problema? Então, doutor André, a palavra para o senhor. Não, a ideia ela é muito boa, tá certo? Desde que, como nós, até para não ficar muito redundante, mas querendo ser, havendo uma infraestrutura, um investimento na infraestrutura da rede que cerca as universidades. Eu dou como exemplo o estado do Amazonas, que tem um número de escolas médicas razoável e nem por isso resolveu tanto parte pública como a privada, e não o estado do Amazonas é um dos estados que tem a menor densidade de médicos. Então, a interiorização do curso médico ela é importante, desde que esteja inserido também investimentos, todos aqueles pontos que nós estamos debatendo desde o início do programa. Então vamos a um comentário do Roberto Pinto de Souza de Água Fria. Ele fala: o problema do país é que a quantidade de médicos é insuficiente para atender a população. Acredito que seria viável para suprir essa carência aumentar a oferta de concursados nas faculdades já existentes ao diminuir, por exemplo, as vagas destinadas a outros segmentos. Até porque o ingresso do aluno ao curso de medicina nas faculdades federais é muito difícil, bem como o valor da mensalidade ou das mensalidades das instituições privadas. Queria fazer um comentário? Eu acho que essa pergunta já complementa um pouco o que foi discutido antes, né, quando o B apresentou. Hoje, nós temos, no interior do estado de Pernambuco, eu já tinha falado isso antes, 3 escolas médicas, 3 extensões e uma escola federal, que é a Univasf, né? Então, para haver a melhor estruturação, a pergunta anterior era sobre a formação do profissional médico nessas universidades. Então, temos 2 situações. Aqui no Brasil, tem uma situação de faculdades privadas que são abertas sem nenhuma estrutura de prática médica. Essas, com certeza, vão ter uma formação muito ruim para o seu profissional médico. E nós temos também aqui em Pernambuco, universidades públicas que
estão com situações adversas dos seus hospitais e escolas, precariedade da situação, tanto de insumos como de estrutura, de laboratório e de material humano. Mesmo assim, a formação desses profissionais são formações adequadas, mesmo com toda essa adversidade. No interior do Estado, nós temos universidades públicas, estaduais e federais, que têm que estimular e têm que trabalhar junto com aqueles hospitais regionais uma forma de se unir, de se organizar e dar aquela formação prática que o estudante precisa. Estou falando do Garanhuns, que do B falou, que é o Hospital Regional do Moura, serviria como hospital escola, tem que ter uma estruturação específica para isso. Estou falando de Caruaru, onde o Hospital Regional do Agreste tem que ter uma formação específica para isso, e de Serra Talhada, onde o Hospital Regional de Serra Talhada tem que ter uma formação organizada para a formação desses profissionais. E a Univasp, onde nós estamos discutindo hoje com a reitoria sobre o Hospital de Urgência e Trauma, que tem que ser, está faltando insumo, está faltando profissional médico, não tem formação adequada para os residentes, médicos residentes lá, que também querem ficar lá, fixar, né, a residência médica naquela região, e está vivendo problemas sérios. Mas eu concordo, acho que a gente tem que trabalhar na formação das provas de vestibular de forma organizada para ter o quantitativo correto de especialidades e não essa inversão que André falou de especialistas versus médicos generalistas. A gente tem que trabalhar mais o estímulo do profissional na atenção básica. Nós temos mais comentários aqui. A Janaína do Pina, ela diz que é a favor da vinda de médicos estrangeiros e diz que a saúde não pode esperar. Ela fala de uma questão de emergência, e inclusive esse é o argumento do governo. Assim, nós defendemos, apesar de não concordarmos com a ouvinte, voltamos a falar, a questão médica no país necessita de um estudo mais amplo. Trazer simplesmente 6 mil, 7 mil, 8 mil médicos, seja de onde for, não vai resolver o problema da assistência médica no país. Nós precisamos de discutir, inclusive as universidades, sociedades civis, poder legislativo, todos têm que sentar sem vaidade e discutir amplamente por isso. Mas discordamos dessa... Hoje o Pina e Brasília Teimosa tem unidade de saúde da família do município do Recife. E está entre uma das mais, da nossa avaliação, das mais organizadas. Então, eu acho que ela, como morador do Pina, e também os moradores do Brasil Teimosa, tem que trabalhar na sua região para que melhore mais ainda as suas unidades, para que tenha profissionais médicos de estratégia de saúde da família lá todo o tempo, e para que esses profissionais médicos da saúde da família tenham condições de caminhar para especialistas, que são os problemas que está tendo no Recife, quando tem a necessidade. Então, o problema que está havendo no Pina e na região são outros. É a falta de estrutura e falta também de especialidades para o médico estratégico de saúde da família encaminhar esses pacientes. O Simplício do Cabo, ele diz que as grandes emergências da capital também sofrem com a falta de médico. A justificativa de que só falta médico no interior é incorreta. Nas emergências, inclusive, há talvez o que o leitor esteja confundindo é que talvez a demanda nas emergências é muito aquém da capacidade resolutiva da equipe médica. Nós temos problemas hoje na clínica médica do Hospital Otávio de Freitas, que está com a demanda, a equipe médica bastante defasada, mas as equipes de cirurgia geral, de ortopedia, no grosso modo, elas estão contempladas. Nós temos mais aqui uma opinião do João Martins, da Bomba Demetério. Ele traz um argumento também parecido. Diz que trabalha na área de saúde e concorda que faltam médicos. Comenta que deve ser feito revalida e que conhece uma médica cubana que trabalha em Vitória de Santo Antão e é muito boa. Essa provavelmente fez a prova de validação do diploma e está aí exercendo plenamente seu exercício da medicina, como aquilo que a gente defende. Em relação à pergunta anterior, o que do B falou, é que existe, sim, aqui nas capitais, uma sobrecarga do atendimento e não falta de profissionais. Existe 2 cirurgiões no hospital de grande porte, mas teria necessidade, pela demanda, de 4 ou 5 cirurgiões. Mas isso acontece por quê? Porque municípios da região metropolitana ou da zona da mata fecharam suas unidades hospitalares. Alguns municípios, um passado recente atrás, alguns municípios faziam cirurgias de pequeno porte,
faziam partos de baixo risco. E hoje o que a gente viu nas nossas visitas, nas nossas fiscalizações, foi que essas unidades, eu posso citar exemplo de Igaraçu, posso citar exemplo de Abreu Lima, Camaragibe, bem próximo daqui, o ano passado estava com a maternidade fechada. Então, tem que se investir também nesses hospitais para pequena e média cirurgias e também para partos de baixo risco. Senão vai ficar tudo centralizado aqui na capital e vai sobrecarregar as maternidades, vai sobrecarregar os grandes hospitais como HR, Getúlio Vargas e Otávio de Freitas, que está sobrecarregado também de pacientes de ortopedia pelo problema dos acidentes com motocicletas. Então, essa situação ela tem que ser analisada e discutida pelos poderes públicos, estadual e municipal, e daí a gente avançar na melhoria dela. O Opinião Pernambuco tem como premissa como princípio não fazer filtro das perguntas que chegam, né? Então, tem uma pergunta aqui do Fábio Braga, ele diz que gostaria de saber o percentual de médicos que abandonaram a profissão e quantos médicos perdem diploma por ano por erros graves e corrupção, no caso de profissionais ligados a hospitais públicos. Não, no Conselho Regional de Medicina, na história, desde que o Conselho foi fundado em 1957, há apenas dois médicos que foram cassados por ilicitude ética. Tá? A outra pergunta, qual foi a primeira? Se tem casos de médicos afastados, né? Se abandonar o curso médico. Abandono de curso e... A profissão de médico, né? Pelo Conselho, assim, aleatoriamente, ele não cita, a né? pergunta Não, dele que abandonaram a profissão e quantos médicos perdem diploma por ano? Não, perde por diploma por ano, como eu falando, só 2 médicos desde 1957 que foram cassados por ilicitude ética. A Cristina da Guabiraba, a saúde mais precária do que está não vai ficar. É necessário que haja uma preparação dos funcionários. O bom atendimento é essencial para a cura. Esse é um comentário dela. O Isaac Lima, de Igaraçu. Aqui em Igaraçu não tem médicos. Quando chegamos a um hospital, eles nos mandam para a UPA, pois não tem profissionais para nos atender e então as UPAs ficam lotadas. Qual o órgão que pode resolver isso? O que devemos fazer para isso mudar? Nessa questão da UPA, a gente teve até um dado recente que vem encaminhado do último Congresso Brasileiro de Medicina e Saúde, Medicina e Saúde da Família, Congresso Brasileiro. O financiamento de uma UPA mensal equivale ao financiamento de 16 unidades de saúde da família, né? E eu comentei que Igaraçu, e foi complementado agora por esse morador de Igaraçu, a situação de Igaraçu. A saúde da família Igaraçu, todos os médicos tinham vínculos precarizados na gestão anterior. Na gestão atual, nós não tivemos ainda o contato com o prefeito e com o secretário de saúde. E a maternidade e o hospital da cidade está fechado, com problemas sérios, e com certeza a população de Igaraçu está procurando a unidade de pronto atendimento mais próxima e de lá sobrecarregando esse atendimento. Então, para a população de lá, né, para esse que colocou essa questão, seria importante ele se organizar e procurar melhorar a atenção básica da cidade de Igaraçu, estimulando o concurso público para médios de estratégia de saúde da família da cidade, e estimulando também o concurso público com bons salários para os médicos de especialidades do hospital da cidade, que já foi um hospital que já teve maternidade, fez um quantitativo grande de partos, que fazia um atendimento de clínica médica, fazia atendimento de pediatria, e hoje está fechado por falta de profissionais médicos. Então, deixar de transferir essa responsabilidade para a UPA e começar a estimular e reivindicar na sua cidade a formação de profissionais de estratégia da família e profissionais também nessa unidade municipal. Esse seria fundamental, já que a UPA, eu falei no início, né, 16 vezes, são 16 unidades de saúde da família que não estão sendo construídas, não estão sendo mantidas porque a UPA está aberta. Hoje o Opinião está atípico. Normalmente nós temos uma grande quantidade de perguntas e poucas opiniões. Hoje o pessoal está mais fazendo comentários, dando opiniões. E aqui nós temos um comentário do Gibson de Jaboatão. Ele diz: o problema da saúde brasileira é que os médicos não batem ponto. Dessa forma, chegam atrasados e atendem a população com muita agilidade. E um comentário de Lourdes, de Casa Forte: não entendo esse radicalismo do sindicato
contrário à imigração dos médicos cubanos, já que o país tem alta eficiência nesse setor. Muitas pessoas vão se tratar em Cuba, porque lá residem os melhores médicos. O sindicato não deveria tentar impedir a entrada de profissionais que venham a fazer o mínimo possível, já que aqui tem uma carência tamanha. Quanto mais pessoas para minimizar o sofrimento dos pacientes, melhor. Nós respeitamos a opinião da ouvinte. Agora, Lourdes se a medicina de Cuba fosse tão boa, deveria ser referência para, inclusive, os governos, inclusive de esquerda, né? Nossa presidente foi acometida de uma doença hematológica e teve que procurar o atendimento do sírio-libanês. O nosso ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, teve um câncer de laringe e procurou também os melhores médicos do país que estão sendo sírio-libanês, diferentemente pudesse ter procurado em Cuba. Então, o caminho não é isso. A gente não está discutindo eficiência do modelo de Cuba nem do modelo de Pernambuco. Nós estamos discutindo que a importação dos médicos não vai ratificar efusivamente, não vai resolver o problema da saúde pública nesse país. É querer menosprezar demais um problema tão grande com uma pequena ideia. Uhum. Tem um comentário aqui do Helder, da Boa Vista, ele fala: se as pessoas não misturassem bebida e direção, tivessem educação e saneamento básico, não haveria tamanha carência de médicos nos hospitais. O José Roberto, da Iputinga: os convidados estão preocupados com a saúde da população ou em ter concorrência com médicos que querem trabalhar no interior? Não, de jeito nenhum. No início do programa, todos os médicos bem informados, seja em qualquer país, desde que se submetam às regras do nosso país, serão muito bem-vindos, tá certo? Isso não é questão de jeito nenhum. Nós, inclusive, como antes da pergunta da médica que trabalha em Vitória de Santo Antão, provavelmente, ela, como o senhor falou, ela foi submetida ao programa de revalida e está exercendo com dignidade o exercício da profissão. Tem uma pergunta aqui: qual seria o salário, né, dos médicos que virão de outros países? E o Estado tem algum projeto para as medicinas alternativas? Esse é o Abdênio Barbosa. Tem uma pergunta também da Zélia da Tamarineira. Os senhores não querem que os médicos de outros países venham e os médicos da capital não querem vir para o interior. O que os senhores querem? Ela pergunta: o que os senhores querem? E por que os testes feitos para esses médicos do exterior não são feitos com os médicos daqui para ver o nível? O nível dos testes teóricos que o Dr. André do B falou são o mesmo nível dos testes que são feitos para a residência médica. O profissional médico, boa parte dos profissionais médicos, quando termina o curso médico, eles fazem a residência médica, que é uma prova teórica. Algumas das vezes também tem questões práticas, tem uma parte prática, onde você pega as 4 clínicas: gineco-obstetrícia, pediatria, clínica médica e medicina preventiva. Então, a grande maioria dos profissionais médicos das universidades brasileiras, eles passam na residência médica. Logicamente que existe uma classificação, mas eles passam na residência médica, diferentemente do revalida, onde grande parte dos profissionais eles não são aprovados ainda na primeira fase. Certo, nós estamos chegando realmente no final do programa, temos apenas 10 minutos para considerações finais. Doutor André. Agradecer um convite para que o Conselho participasse de um assunto tão importante como esse. Achamos que há necessidade imperiosa de aprofundarmos essa discussão. Nós, batendo na mesma tecla, a importação de médicos não vai resolver o problema da saúde desse país. É preciso discutir amplamente com todos. E estamos abertos, tá certo? Desde que os médicos do exterior se submetam ao exame de revalida. Talvez um encontro, né, entre os médicos e a sociedade para discutir essa questão fosse uma boa ideia. Né? Então, queremos agradecer a participação de vocês, fazer uma correção, que eu disse que teriam 10 minutos, na verdade não seriam 10 minutos, seriam 10 segundos e o nosso tempo acabou. Né? Queremos agradecer a todos os outros que mandaram perguntas também, que infelizmente a gente acabou sem tempo para contemplar. Muitas delas, inclusive, eram bastante semelhantes, né, e a gente foi tentando aqui resolver com as respostas dos nossos convidados. Então, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Nosso agradecimento a vocês, a todos de casa, e uma boa noite.